Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Anete Guimarães e esse é o quadro Anete Responde. As pessoas fazem perguntas, nós selecionamos e vamos gravando respostas e vamos colocando na internet. Onde é que eu faço as perguntas? Você tem que seguir a gente em outras redes sociais. Então, o Instagram, a gente periodicamente abre ali perguntas e você pode fazer. Então, você está atento, acompanhando e faz ali a sua pergunta. Mesmo que ela não apareça agora, a gente grava e vai colocando e conforme mais adiante aparece. A gente vai tentar melhorar o desempenho e fazer umas respostas mais rápidas, mais diretas para as pessoas, mas até isso acontecer, acompanhe então a gente nas várias redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal se você acha pertinente, interessante esse quadro. Faça um comentário, nem que seja só um joinha ali para dar relevância. Compartilhe. Achou que essa resposta é interessante, serve para outras pessoas? Compartilhe nas outras redes sociais para aumentar a nossa penetração, tá? Então, é uma alegria estar com vocês. Então, vamos à pergunta de hoje. A pergunta é da Dunia Gisele. Tenho TEPT. Tem cura? Transtorno de estresse pós-traumático. Pergunta excelente. E eu gostei especificamente porque eu estou estudando um tema, é uma coisa nova para mim, né? Apesar de já existir há algum tempo, e eu estou achando extremamente interessante. Vocês sabem que eu gosto muito de tornar concreto determinados eventos psicológicos que são abstratos. Vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é estresse pós-traumático. Tá? Primeiro, é uma condição que acontece após eventos extremamente dolorosos. Então, pode ser um ferimento físico, violência. Aí, quando a gente fala em... Tem vários tipos de violência, né? Uma exposição, uma angústia extrema, ou seja, é um momento agudo presente, não é um processo fictício. Tá? Então, não é uma coisa que surge na sua imaginação. Então, você esteve num assalto, você está tendo guerra em vários países, violências, fugas. Então, você vivenciou uma experiência física extremamente traumática, um acidente, etc. Bom, como é que você caracteriza o estresse pós-traumático? Tá? Após a exposição a esse evento traumático, você pode ter uma resposta aguda. Até 3 meses após o evento, você ter flashbacks. Parece que está acontecendo de novo. Você ter pesadelos recorrentes. A sensação iminente que isso vai acontecer. Extrema estabilidade, respostas extremadas. Então, barulhos, a pessoa te toca. Você tem respostas extremas a estímulos normais, pequenos, que antes não faziam nenhuma diferença, mas agora é como uma coisa muito intensa. É como se estivesse com os nervos à flor da pele. Então, o agudo acontece durante 3 meses. O que a gente chama crônico. Isso pode durar muito tempo. Então, após 3 meses, você entrou num quadro crônico. E isso pode persistir. Alguns consideram, se você chegou num quadro crônico, incurável, que você vai continuar com isso, eventualmente pode se espaçar as crises, mas elas acontecerão. E outra coisa, você não teve nada. Vivenciou uma situação assim extremamente traumática e não teve respostas. Às vezes, até 6 meses após o evento, você tem uma crise. Tá? É o que a gente chama de resposta tardia. Então, entre 3 meses, então você não teve nada, 3 meses depois, de 3 a 6 meses, até 6 meses, você tem uma resposta. Após esse período aí, eles não visualizam em termos de análise de epidemiologia, mas entre 3, pode aparecer essa resposta, entre 3 e 6 meses depois, inclusive uma coisa aguda, tá? 3 meses e, de repente, você tem uma crise. Até fica assim, o que aconteceu? O que causou? A resposta, é o estresse pós-traumático. Então, a condição apareceu entre 3 e 6 meses depois. Bom, muitos especialistas consideram algo incurável, ela permanece, é tipo uma marca e você vai aprender a lidar. Você tem a terapia cognitiva comportamental, que vai ensinar você a lidar com a crise, atenuar a crise. São vários recursos, por exemplo, para controlar os sintomas. É o que eu falei. Controlar os sintomas, não eliminar a situação. Então, você aprende, por exemplo, as pessoas não vão perceber que você está tendo uma crise, você vai contornar a crise, vai atenuar a crise, mas em todos esses casos, a terapêutica é voltada a
você lidar com os sintomas. Alguns têm muito sucesso. O sofrimento vai existir, mas é o que eu falei, você conseguiu ter uma vida relativamente normal, tá? E da intensidade. Se a intensidade é muito grande, você tem até medicações para atenuar os sintomas. Então, ansiedade, depressão, etc., que são mediados pelo evento, tá? Então, terapia psicológica e medicação. Bom, existe uma terapia mental de Viktor Frankl, é a logoterapia. A logoterapia, ela está com grande sucesso para pessoas que vivenciaram eventos traumáticos, tá? Ela é uma terapia voltada no sentido da vida, não é com relação ao fenômeno em si, ao que aconteceu, e sim sobre você, o seu sentido, porque segundo esse autor, Viktor Frankl, um dos grandes motivos da desarticulação mental proveniente de um evento traumático é justamente a sensação de absurdo, porque isso aconteceu. Como isso aconteceu? Não há nada no seu universo que te permita entender ou ser capaz de lidar com este acontecimento, entendeu? Por exemplo, quando é que existem pessoas que não apresentam isso? Sim, as pessoas que são expostas sistematicamente, que acham que isso faz parte da vida, elas conseguem lidar com certa facilidade. Então, o entendimento dos acontecimentos. Então, a logoterapia trabalha o sentido da vida, a motivação, por que as coisas são como são e qual é o seu papel. O que é a minha vida? E isso, de alguma maneira, atenua os sintomas. Então, dentro da terapia mental para o estresse pós-traumático, uma das que estatisticamente apresenta maior sucesso para atenuar os sintomas e, em alguns casos, eliminar os sintomas é a logoterapia de Viktor Frankl, que é a terapia do sentido, para lidar especificamente e imediatamente com os sintomas. Então, por exemplo, você vivenciou isso, você procurar um tratamento imediato, é o tratamento cognitivo-comportamental para você lidar com os sintomas. Olha só, sintomas. Logoterapia causa os sintomas. E a medicação também atenua os sintomas. Mas, o que eu gostaria de compartilhar? Eu fiz um evento uma vez, numa cidade, eu não me lembro qual, e a pessoa veio me falar que ela tinha feito um curso e se eu tinha conhecimento da chamada teoria polivagal. Eu disse, não ouvi falar da teoria polivagal. Aí ela me mostrou o material desse evento que ela foi participar e um livro, ela me mostrou o livro Teoria Polivagal de Stephen... E aí, no intervalo, ela me deixou... A ideia é fantástica, tá? Então, ele faz... Primeiro, vamos lá. O que seria a teoria polivagal? É uma teoria com base científica que ela estuda o nosso estado autônomo, tá? Não esquece a questão mental. Vamos falar sobre o organismo. Nós temos um sistema nervoso autônomo, que é responsável por respostas viscerais. Então, frio, tremor, respostas, liberação de adrenalina. Então, por exemplo, estímulos visuais, estímulos sensoriais provocam respostas automáticas. E isso aí não tem nada a ver com a mente, não é uma análise mental que você está fazendo para isso acontecer. Isso vai acontecer com animais, acontece com todo mundo. São respostas iguais. Então, por exemplo, um estímulo doloroso produz a mesma resposta em animais e seres humanos. Adrenalina, lembranças recorrentes, uma série de coisas. E o impacto, né? Como esses automatismos, nesse caso, automatismos viscerais, olha só, vou diferenciar de automatismo cerebral, que é um comportamento aprendido, do chamado automatismo visceral, que é algo que nasce com você, uma resposta autômata. Como isso influencia e é influenciado pelo dia a dia, né? A gente está exposto a uma série de estímulos gerais, dolorosos ou não dolorosos. O que faz com que o estímulo extremamente doloroso tenha uma marca na memória e outro não? Que circunstância análoga poderia fazer essa distinção? Porque em alguns casos uma dor extrema não produz uma resposta, em outros casos uma dor moderada pode causar isso. Então ele faz um estudo do sistema autônomo, principalmente o nervo vago. E o que o nervo vago? Ele controla nossas funções corporais involuntárias. Como, por exemplo, ele faz uma ligação. É um nervo que liga cérebro, partes do corpo,
coração e o sistema digestivo. Como assim? É um link, tudo junto. Então, você tem um surto e uma dor de estômago, uma produção de suco gástrico, uma reação. Então, ela é um sistema autônomo, visceral, não ligado com processos mentais ou emocionais. Ele pode ser disparado por um evento, tá? Aí, nesse caso, você teve um evento físico em que você foi exposto a medo, dor, angústia, uma série de sentimentos muito fortes, mas havia presença de algo físico. Você estava num acidente no automóvel. Então, o medo da sua existência se findar era real, não era imaginário. Então, um incêndio, uma situação de refém, um assalto, tiros. Então, existe uma possibilidade real de sua vida acabar, se extinguir naquele momento. Isso é comum, a coisa da sobrevivência. É algo visceral? Sim. A resposta que um tigre, que um rato, que qualquer animal mamífero e alguns não mamíferos, inclusive peixes, o sistema nervoso, você vai encontrar respostas análogas de estimulação vagal naqueles que têm essa estrutura. É muito semelhante. E algumas marcas que podem ficar devido à intensidade dessa estimulação. Então, a teoria polivagal estuda impressões orgânicas. E se nós pudéssemos trabalhar essas impressões orgânicas, nós poderíamos atenuar os sintomas do estresse pós-traumático. Então, a base do trabalho é essa. E, aparentemente, como eu falei, o que é uma teoria? É um processo experimental. Então, eles estão analisando casos, estão vendo já vários simpósios a respeito. Há fortes indícios de que seja um entendimento conveniente para tratar o estresse pós-traumático e outros processos que ele chama de marcas orgânicas de fenômenos mentais. Então, é como se você criou uma resposta automática, tá, anômala, e ela ficou marcada. Então, por exemplo, como é vagal, flashback, alguma coisa provocou. A gente acha que foi algo parecido, às vezes não. Às vezes você começa com sintomas orgânicos e aí você tem um episódio, tá? Começou com um tremor com alguma coisa. Aparentemente sua mente está desconectada daquilo, aí de repente você faz isso. Foi isso que chamou a atenção. Então, o fenômeno orgânico começou primeiro e o mental aconteceu depois. Então, seria um fenômeno orgânico, uma disfunção de natureza orgânica causada por aquele extremo. É como se tivesse torcido tanto alguma coisa que deixou uma marca. Ele não volta ao processo normal. O que é essa capacidade de sofrer deformidade e voltar ao normal? Resiliência. Tá? O que é resiliência? Então, você pega um material e produz nele uma deformidade. Então, você deforma. Quando você cessa essa força, ele retorna ao seu estado normal. Tá? Resiliência. Então, capacidade de lidar com a dor, com o fenômeno, etc. Mas quando essa pressão provoca uma alteração permanente, então, por exemplo, você estabeleceu essa tensão, quando volta, não voltou ao normal. Houve uma pequena deformação. E essa deformação vai deixar uma marca daquele acontecimento, no caso do aperto. E no caso do cérebro, uma marca daquela vivência. Então, algumas situações neurológicas, não vou falar mentais, tá? Porque nem sempre é um acontecimento. O que aconteceu para começar? Não sei. Eu estava comendo tomate. O que tomate tem a ver? Toda vez que eu como tomate está acontecendo? É lembrança. Aí eles começam a criar uma série de teorias, mas são teorias. Mas e se for algo orgânico? Você cria uma deformidade e qualquer coisa que passe por aquela estrutura dispara o processo. Essa é a base da teoria polivagal. Então, eu expliquei ele estudando os fenômenos de automatismo, o nervo vagal, essa ligação que tem em respostas corporais. Então, a sensação nítida que está acontecendo. Eu estou vendo, ouvindo as explosões. Peraí, é uma lembrança que está ativando? Como é que funcionou isso? É como se chegou na mesma posição e disparou. Bom, a partir daí, técnicas para trabalhando esse sistema autônomo, né, o nervo vagal, estimulações, etc., várias técnicas, você conseguiria um reajuste, A ideia é que você consertasse aquela deformidade e eliminasse os sintomas. Nesse caso, o que desapareceria?
a lembrança ficaria, toda vez que revisitasse aquilo, você teria lembranças que seriam um fenômeno normal. Então, por exemplo, a gente tem traumas de infância e o trauma de infância te traz determinados comportamentos, respostas. Isso é uma resposta. Então, a lembrança, a revisitação do acontecimento pode levar a comportamentos, sensações mentais, angústias, etc. Sim. Agora, estresse pós-traumático é mais do que isso. É uma resposta visceral orgânica, automática e muitas vezes incontrolável que a pessoa faz e você nem sabe, às vezes, o que é que dispara. Então, algumas pessoas acabam descobrindo gatilhos específicos e muitos desses gatilhos não têm nada a ver com o acontecimento. É um link que aconteceu. Bom, a teoria polivagal se dispõe a estudar isso e técnicas para trabalhar. E, aparentemente, essa tem ganhado bastante relevância porque dentro do processo experimental tem havido sucesso na reversão desses quadros. Então, você me perguntou, tem cura? Até um tempo atrás é considerado incurável. A teoria polivagal é uma possibilidade real nessa terapia, interessante, então você pode procurar. Eu estou começando ainda, não sei nem como se aplica, não cheguei nessa parte da aplicabilidade, mas é uma teoria muito promissora, tem muita gente trabalhando, muita gente interessada, publicando material nessa área, chama teoria porque eu falei, ainda falta você pesquisar mais, ter uma comprovação, você tem que ter uma estatística de resultados ainda, mas como eu falei, como é considerado incurável, é uma possibilidade e sempre é válido a gente buscar alternativas. E fora isso, terapias que controlam os sintomas, tem várias terapias, algumas muito eficazes para você controlar o sintoma, para você se tornar funcional. Pensa bem, você tem um flashback e se esconder no lugar, como é que você vai trabalhar? Então, tem terapia que ajuda você a lidar com os sintomas. Em termos gerais, e em muitos casos, você superar a situação, é a logoterapia de Viktor Frankl, que é considerada, em termos de eventos de estresse, uma das mais eficientes, né, processos terapêuticos. Para isso, eu já falei muito de Viktor Frankl, alguém que eu gosto muito, ele esteve em um campo de concentração, então está falando de um evento traumático assim, extremo e como lidar com esse tipo de evento, a explicação por trás é muito útil. Então, espero ter sido útil para você nessa sua dúvida e ter aberto algumas portas para você que tem interesse na área, para você que vivencia algo assim. Há esperanças, sim, de alguma cura e eu ainda não peguei diretamente, mas um comentário de uma medicação muito interessante. Eu não posso falar ainda porque eu preciso de uma comprovação. Eu vi a pessoa falar para mim, mas ainda não peguei um material assim que tem sido muito interessante para atenuar. Ela ajuda na terapia porque ela dá um distanciamento. Então, durante um tempo, ela como que faz um afastamento. Eu ouvi falar de uma droga que fazia isso há muito tempo atrás e parece que eles fizeram uma versão que tem esse efeito bem interessante e é muito eficaz no estresse pós-traumático. Então, espero ter sido útil. Na sua dúvida, muita paz.